Vamos aqui então agora para a nossa irmã Ivonete. É uma das irmãs também que está sempre mandando algumas mensagens, participando dos comentários dos vídeos do nosso canal. E ela diz assim: olha só, no tópico, veja que eles voltaram lá atrás, né? No É. tópico de 1971, está dizendo que não devemos estudar a palavra para fazer pregações. Esse, entre aspas, não tem no tópico. Eu já vou adiantando aqui, tá, irmã Ivonete? Não tem isso para fazer pregações, né? Mas o irmão Beto também vai estar esclarecendo isso. Então, no tópico de 1971, está dizendo que não devemos estudar a palavra para entender muito bem. A CCB nunca proibiu ninguém de ler e examinar as escrituras da palavra de Deus. Meu pai examinava muitas escrituras. Ele tinha muito conhecimento. E nunca ninguém do ministério proibiu. Bom, vamos lá. Realmente, o tópico de 1971 diz, né? Só que não diz de forma detalhada. Aí que está o detalhe. Não diz, porque fala que lá nós não devemos estudar a palavra. Em que sentido, Beto? Que isso foi manifestado naquela época, por quê? Não faz sentido não estudar a palavra, mas estávamos constantemente estudando a palavra, porque examinar é estudar. Não tem para onde a gente correr, né? Então, se você está sempre lendo a palavra de Deus, você está tendo conhecimento da palavra de Deus. Então, o que nós temos a dizer desse tópico em específico, dentro do entendimento, não só da época, como agora no entendimento atual, daquilo que ocorreu naquela época? Eu entendo como essa irmã falou aí, né? Inclusive é bem louvável, né? Bem louvável o comentário dela, muito, muito Sim, assim pertinente. Porque veja só, o fundador da congregação, né? O irmão Luiz, né? Franciscon, a escritura, você vê que ele era um homem, no caso, estudioso da palavra, porque a Bíblia não, no caso Aliás, a Bíblia fala, né, examinais as escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, né? Está escrito em João 5, versículo 39. E também, no caso, Luiz Franciscon, ele era de uma igreja de origem presbiteriana. E a presbiteriana faz estudo da Bíblia. E faz ele era estudos. um dos ministros daquela igreja, ou seja, dando a entender que ele ocupava um cargo eclesiástico ali. E esse cargo eclesiástico dele também, no caso, era necessário estudo bíblico para ocupar aquele cargo ali. Então, ele tinha estudo bíblico. Inclusive, a Bíblia não, inclusive, quando ele morre, né? Quando ele morre, ele pega todos os fundos, né? Da sua. Dá uma declaração, né? Antes de morrer, dizendo que todos os fundos que fossem para o seu funeral, das coroas de flores e tudo mais, que não fosse posto, não fosse comprado coroas de flores, nem nada de fundos para o seu funeral. Que todos os fundos do seu funeral fosse dado para a sociedade bíblica do Brasil, para que as pessoas que não têm Bíblia pudessem ter acesso à Bíblia Sagrada. O tanto que ele amava e queria que as pessoas tivessem acesso à leitura da Bíblia. Inclusive, ele tinha um costume no livrinho que fala, né, tem um livrinho na congregação que é o histórico de como a congregação veio para o Brasil, fala que ele tinha o costume de orar a Deus de joelhos, né? E ler a Bíblia de joelhos. Ele tinha o costume de se pôr de joelhos e ler a Bíblia de joelhos. Inclusive, foi numa dessas leituras que ele estava lendo a Bíblia, onde ele encontrou no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12, a respeito do batismo por imersão, que na igreja presbiteriana era feito por aspersão. Então, ele teve esse entendimento, esse Isso, só esclarecimento. explica para alguns irmãos o que, que significa o batismo por imersão e por aspersão, porque tem alguns irmãos que ainda não conhecem muito bem a diferença desse tipo de batismo. O batismo por aspersão é aquele mesmo batismo praticado pela Igreja Católica, né? Ele joga um pouco de água no indivíduo, na testa ou em qualquer parte do corpo ali. Já o batismo por imersão é quando a pessoa é justamente mergulhado ou imerso
totalmente o seu corpo na água, né? E ele teve esse entendimento porque em Colossenses 2, versículo 12, fala claramente dizendo: sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, demonstrando que o batismo era um símbolo de sepultamento. Se era um símbolo de sepultamento, logo tinha que ser feito por imersão, imergir, sepultar, afundar, mergulhar a pessoa em água e não aspergir ou jogar um pouco de terra na cara da pessoa. Né? Quando você vai enterrar ou sepultar alguém, você não joga um pouco de terra na cara dela, você realmente afunda a pessoa na terra ali e a pessoa fica coberta ali, enterrada. Então, isso é sepultar. Então, foi esse o entendimento que Deus deu para o irmão Luiz Francisco. Inclusive, a palavra batismo significa imergir, afundar, mergulhar. A própria palavra batismo, ela sugere que o batismo seja feito por imersão em água e não por aspersão com água. Mas, voltando ao tópico, para você entender, eu só quis voltar lá no começo para entender Sim. que ou seja, o missionário, né, o irmão Luiz Franciscon, que trouxe a congregação para o Brasil, ele mesmo não era contra o estudo, porque ele mesmo fazia. Você entendeu? Então, logo, esse tópico não pode estar se referindo à proibição dos estudos das Escrituras. Ela pode estar se referindo a quê? Ao estudar para se pregar a palavra de Deus. Porque em muitas religiões, o que acontece? O pastor, ele vai pegar a palavra e ele vai ver qual palavra ele vai ler, vai escolher o sermão que ele vai falar na igreja naquela noite. E ele vai fazer um estudo sobre aquele sermão, ele vai fazer um ensaio ali e vai trazer as coisas totalmente preparada, totalmente ali no script, já pronto para ele pregar para a igreja. É como que se fosse um teatro para se apresentar, é isso? Um teatro, uma encenação, você entendeu? Ou seja, algo que já foi ensaiado, algo que já foi combinado, que já foi planejado de assim o fazer. Então ele já sabe o que vai acontecer no culto ali. Exatamente. Inclusive, eles sabem até que hinos vai pedir, porque quando a pessoa vai para as outras igrejas aí, o que eles fazem? Eles ensaiam o hino em casa, que ele vai pedir aquele hino, e chega lá, ele já sabe qual é o hino que vai ser cantado ali. Vem o grupo fulano de tal, do louvor, e tem uns grupos de louvores, né? E aquele grupo de louvor já tem o hino que vai cantar, ele já sabe qual o hino que vai ser cantado ali, porque eles ensaiaram ali. Todos daquele grupo, daquele coral, sabe qual é o hino que vai ser cantado ali. Então nunca vai gerar uma surpresa da parte de Deus, porque nós cremos diferente. Espontâneo. Não é algo espontâneo, é espontâneo, algo preparado. Isso, porque algo espontâneo é aquilo que sai do seu sentimento. Já algo preparado não tem um sentimento igual da sua espontaneidade, né? Exatamente. Na congregação, nós não trazemos nada preparado de casa para pregar para a Irmandade. Inclusive os hinos, ninguém sai de dentro de casa dizendo assim, hoje vai ser chamado o hino fulano, o hino Beltrano, porque lá na hora é que Deus faz nós sentir de pedir qual hino que a gente vai chamar. E muitas das vezes algum que traz algum hino já de casa pensando em chamar lá na frente não é cantado porque chama em dois, aí não canta. Então, ou seja... Não, então assim, é claro, e é para deixar bem claro para a nossa irmandade, para os nossos irmãos de outras denominações também, que na congregação nós cremos muito na revelação da parte de Deus. Exatamente. É uma coisa que nós cremos. Eu tenho experiência disso, estando numa íntima comunhão com Deus, em pleno culto, que não é todos os cultos, tá? Porque nós somos carne, é impossível o homem falar que ele está em plena comunhão com Deus em todos os cultos, isso é para muitos poucos, não vamos ser hipócritas aqui, né? Mas aqueles que procuram sempre estar em comunhão com Deus, ali com aquela intimidade, Deus assim o confirma, qual é o hino que vai ser ali chamado. Isso já aconteceu comigo na época, saudade dessa época, né? Em que eu tive uma época em que realmente eu estava tendo esse privilégio de ter uma mútua comunhão com Deus.
Então, em pleno culto, né, e não em casa, ou não, enfim, mas em pleno culto, Deus já me revelava, assim, qual eram os hinos que seriam chamados, às vezes, como um tipo de confirmação para a minha necessidade daquele momento, tá? Não era também todo culto e toda hora não, né? Mas isso é só para a gente deixar claro que nós da Congregação Cristã no Brasil, nós cremos muito na revelação de Deus, né? Que essa manifestação, por isso que não é nada preparado, porque se há manifestação de Deus, eu não vou saber o que Deus há de fazer, porque eu não estou na mente de Deus, né? Então não tem nexo isso, né? Mas pode continuar. Eu sempre digo, né, que quando alguém me oferece a oportunidade de pregar a palavra na igreja, eu sempre digo, a palavra está com nós, que é a Bíblia, mas Sim, a revelação está com Deus, então não está com nós, e ele revela quem ele quer. Então, ou seja, nós estamos com a palavra, mas não estamos com a revelação, porque a revelação ela está com Deus e ele revela quem quer. E para provar isso, que a congregação, ou seja, o estudo da Bíblia, ela é para responder para alguém alguma pergunta, é para conhecimento pessoal nosso, ou seja, para a nossa comunhão ser aumentada diariamente, meditada ali com Deus, mas não para levar, ou seja, coisas preparadas para poder pregar ali na igreja. Deus pode trazer na nossa mente, na hora que a gente está pregando, lembrar de alguma passagem que nós já leu em casa, que nós passou, e ali nós falar ali, porque a palavra de Deus na congregação é aquilo que acontece. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, a parte que conhecemos é a parte do estudo que temos. E a parte que profetizamos é a parte que nós não conhecemos e que Deus traz ali na hora. Para comprovar isso, vamos ler o livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7 e 8. O livro de Amós, ele deixa claro essa situação que eu estou falando aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tô abrindo aqui a minha Bíblia também, tá? Eu gosto de acompanhar aqui, tá bom? Mas pode Amós dar 3, continuidade. versículo 7 e 8 diz assim: Ok. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí ele diz: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então aqui fala da profecia da palavra, dando a entender que aqui Perfeito. está falando que se o Senhor falar ou determinar, quem dos seus servos não vai profetizar? Não tem Perfeito. como. E Tá bem para esclarecido. confirmar isso, que isso acontecia na igreja cristã primitiva do primeiro século, vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios 14, está claro, onde diz assim, no versículo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 30 e 31, diz assim: mas se outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Perceba que nesse versículo fala que alguém estando sentado ali na igreja, for revelado. Observe que não diz, for trazido de casa, for feito uma preparação, um estudo, um teatro e trouxe de casa. Não, foi revelado alguma coisa naquela hora ali. Cale-se o primeiro, quer dizer, para dar oportunidade dele pregar, daquele que foi revelado, daquele que foi mostrado algo para ele naquele momento, ir lá e pregar e mostrar. Para provar isso, no versículo 31 diz: porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, dando a entender que a profecia da palavra é para o aprendizado, para o consolo e para a edificação e exortação da igreja em Cristo Jesus, dando a entender que a profecia ela é revelada e não preparada de casa. E para você entender que a revelação ela vem de Deus, a revelação ela vem de Deus, em 1 Coríntios 2, no versículo 10 diz: mas Deus nolas revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então, ou seja, a Bíblia fala que a revelação ela é revelada pelo Espírito Santo, dando a entender que a revelação ela vem por Deus. Então nós cremos que a palavra de Deus na congregação ela é revelada, ela é mostrada para ser pregada para aquela igreja, aquela comunidade, e não trazida ali preparada, ensaiada em teatro
ou no caso de casa, ou de outra localidade, mas Deus revela ali. Deus pode até mesmo mostrar em casa ou em qualquer outro lugar, mas que ela é revelada, ela é mostrada, e não algo que é, por exemplo, escolhida. Entendi. Então é por isso que no tópico de 71, Selecionada, no caso, é selecionada, no caso. tá, então é por isso que no tópico de 1971, quando fala que não devemos estudar a palavra, é nesse sentido, então, de estar preparando a palavra para estar pregando para a igreja. Então, Isso, acho que isso como ficou bem acontece esclarecido. atualmente em diversas igrejas Sim, religiosas. A sim, congregação, sim, ela não, ela tem um estilo diferente. Ou sim, sim, seja, entendido. justamente ela estava querendo, no caso, o quê? Estava querendo orientar os seus fiéis, dizendo o seguinte, que a congregação cristã no Brasil, ela não segue o exemplo que acontece em outras denominações religiosas, de trazer a palavra estudada e preparada de casa para pregar para a igreja. Nós não temos esse costume. A palavra aqui é revelada. Ele está falando que não precisa estudar para receber uma revelação de Deus. É É, isso. porque não tem sentido algum. Porque se fosse assim, então nós não deveríamos ler a Bíblia. Porque só uma Exatamente. leitura na Bíblia é um estudo ali simplório que a gente está fazendo de momento e que nós estamos aprendendo, né? Então está bem esclarecida essa parte, Deus abençoe.